Epitáfio, a minha biografia eterna da vida. Todo ano passamos pelo dia da nossa morte sem darmos conta qual dia será. As pessoas não gostam nem de pensar nisso, mas se eu pudesse, gostaria de saber o dia da minha partida. Sempre tive esse pensamento, nunca tive receio da morte. A minha vida era movida de propósitos e a minha maior preocupação estava relacionada com os meus planos de vida, em deixar o meu legado, a minha herança emocional para os meus descendentes. Eu sempre dizia que gostaria de sair desse mundo da forma que cheguei nele, nua, sem vaidade, pois tentei viver a vida com o mínimo de apego material possível. Por isso, gostaria de virar pó, para não sobrar nada, apenas a minha essência, sem ocupar espaço na terra. Tinha em mente como poderia ser o meu velório, se é que eu gostaria de um, pelo fato da nossa cultura não saber lidar com o desapego humano, mas desejava algo leve e alegre, com instrumentos musicais, comes e bebes, uma reunião informal e tranquila, sem choros, onde as pessoas pudessem falar de mim da forma que eu imaginava que teria deixado a minha identidade durante a vida, de como eu fui feliz e como vivi intensamente, fazendo valer a pena cada momento da vida. E eu, lá de cima, escutando, sorrindo e participando de toda essa retrospectiva da minha história. Recordar que não tive arrependimentos por não fazer, apenas arrependimentos por ter feito. Como foi bom não ter deixado as oportunidades passarem, pois poderia ter sido tarde para viver e fazer acontecer. E assim me permiti viver momentos únicos como se fosse a última vez. Por ter gasto todo o meu tempo com pessoas e programas que me fizeram ainda mais feliz e que me enriqueceram pessoalmente. Por ter conseguido viajar muito, adquirido cultura e conhecimento, tornado isso um dos principais objetivos de vida, gastando toda a minha riqueza, sendo mais do que tendo. Por ter tido um propósito na vida de ser uma pessoa melhor a cada dia, através dos meus erros e acertos, reconhecendo e aceitando os meus deslizes sem receio, e quando decidia mudar algo em mim, mudava por mim, nunca para os outros. Por ter sido muito coerente e honesta comigo, e ter tido toda a admiração por mim mesma. Por ter conhecido o amor incondicional quando me tornei mãe e ter disponibilizado todo o tempo necessário para a maternidade, tornando-me uma pessoa menos egoísta. Por não ter tido medo das mudanças ocasionadas pela vida, com seus meandros, nuances. O único medo era apenas que as coisas nunca mudassem. A mesmice me incomodava, de não poder viver experiências diferentes e ficar naquela zona de conforto. Aprendi cedo a valorizar a vida, descobri a imensidão do mundo e consegui internalizar que a vida era muito passageira. Por ter buscado durante a vida viver um pouco o minimalismo no mundo tão capitalista. Por ter amado a simplicidade das férias na fazenda do meu avô materno, com toda a liberdade ao ar livre. Um dos lugares que sinto mais saudades, lugar perfeito para jogar um pouco das minhas cinzas. Por ter sido uma pessoa destemida e ter tido coragem diante de situações covardes. Por ter sido sempre animada e topar tudo, como diziam as minhas amigas. Não gostava de perder nenhuma festa, mesmo estando cansada. E na maioria das vezes, era a primeira a chegar e a última a deixar o lugar. E quando recebia visitas em casa, não as deixava ir embora. E olha que eu nem bebia. Por ter sido inflexível muitas vezes e ter tido muita dificuldade de acatar a sugestão ou argumento dos outros quando queria seguir a minha opinião. E por isso, começar a trabalhar a flexibilidade, mesmo sabendo que não seria fácil. Por ter criado pequenas metas para conquistar grandes objetivos. Por ter anotado tudo na minha agenda para lembrar dos compromissos importantes e não tão importantes assim. Por ter tentado ser mais carinhosa com a minha família, mesmo não conseguindo ter sido tanto. Por ter seguido com a minha ética, integridade e justiça pelos lugares onde passei. Por ter sido teimosa, mas muito teimosa.
por não ter me preocupado com pequenos detalhes e imperfeições do meu corpo, ter gostado de mim e sempre ter me aceitado do jeito que eu era e não querer mudar nada. Por ter tido um caderninho para anotar frases que gostaria de reler e que fizessem sentido para mim, tornado um dos meus apegos materiais. Sempre dizia que esse tesouro poderia seguir junto com a minha alma. Por ter sido largada por muito tempo e depois ter me comprometido a ser, pelo menos, um pouco vaidosa. Por ter tatuado no meu corpo as melhores memórias da minha vida. Por ter passado situações difíceis durante a vida e ter acreditado que tudo era passageiro e nada melhor que o tempo para curar. Por ter feito o curso de fotografia, por amar fotografar a vida, ter feito álbuns fotográficos para registrar e relembrar dos melhores momentos. Por vezes, ter tentado controlar o mundo e não ter gostado de ser surpreendida com receio que a situação saísse do meu controle. Por ter tentado ser uma pessoa menos rancorosa. Por ter sido muito competitiva e querer competir até comigo mesma. E depois descobri que ter-me como única concorrente seria a melhor competição da vida. Por ter sido curiosa até demais e ter amado uma roda de conversa, principalmente quando encontrava uma pessoa culta que tinha respostas para quase todas as minhas perguntas. Conversar era comigo mesma, um dos maiores prazeres da minha vida. Por ter acreditado que sempre era boa o suficiente e que eu era capaz. Por boas vezes ter sido ignorante por acreditar fielmente no poder dos meus pensamentos. Ter feito quase tudo do meu jeito por acreditar que era o melhor jeito, mesmo ouvindo que eu não ouvia ninguém. Por ter tido perdas dolorosas e ter sido equilibrada para aceitar e acreditar que faziam parte da vida. Por ter sido sincera nos meus gostos, estilos e costumes e ter acompanhado o que eu queria e não o que estava na moda. Por ter tido orgulho de ter sido escoteira e ter estado sempre alerta. Por ter me desprendido muito cedo dos meus pais e ter criado uma independência inimaginável. Por ter tido uma das maiores experiências da minha vida no parto normal, não programado, e acreditar que eu era capaz de viver um parto natural com gratidão, dor e doação. Por ter sido muito planejada e ter feito tudo antes do prazo para não deixar para depois. Por sempre ter me permitido viver novas experiências, sem tentar pensar demais no que poderia acontecer. Por ter sido muito perfeccionista grande parte da minha vida e ter tido tempo de perceber que isso comprometia a minha rotina e ter conseguido me libertar um pouco para ter me tornado uma pessoa mais leve. Por ter sido muito determinada em tudo que acreditava que era possível. Acho que essa era a característica que melhor me descrevia. Era a minha qualidade mais marcante. Por ter permitido viver intensamente o presente, sabendo lidar com o futuro. Por ter permanecido com meu nome de solteira depois de casada, por acreditar que eu não seria mais a mesma pessoa. Por ter me amado muito em primeiro lugar e ter sido feliz independente de ninguém. Por ter tido tanto medo de não ser eu, de me perder em mim mesma e, em consequência disso, ter sido reconhecida como uma pessoa autêntica. Por ter vivido muito o meu lado racional durante a vida, com receio da consequência da emoção, depois ter entendido a ingenuidade do mundo emocional e tentar equilibrar um pouco os dois lados. Por ter concordado e discordado dos meus irmãos durante a vida, mas permanecendo sempre do lado deles. Por ter tido uma grande admiração pelo meu marido e ter tido a certeza que ele foi o melhor pai que os meus filhos podiam ter. Por ter criticado muito meu pai, até perceber e aceitar que fazia várias coisas iguais a ele, e então começar a admirá-lo, percebendo o tamanho do seu coração e inocência. Por ter seguido uma única religião por boa parte da minha vida e depois ter me permitido conhecer outras e ter concluído que o objetivo delas era sempre o mesmo, e então viver a minha própria religião sempre com fé.
por ter tido a minha mãe como referência de fortaleza, melhor ouvinte e ter a certeza que ela jamais me trairia. Por ter criado uma lista interminável de sugestões para nomes de filhos, antes mesmo de pensar em ter um. E após ter tido 2, colocado Jill, essa lista continuava a crescer, pois eu sempre me perguntava se ainda teria o 3º filho. Por ter sido orgulhosa demais boa parte da vida e ter permitido que esse sentimento tenha tornado o meu maior defeito. E então reconhecer que ser humilde era para os fortes, e então aceitar que eu não era tão forte assim. Grata por ter tido tempo de reconhecer as minhas falhas e pedir perdão por mais difícil que fosse a situação. Por ter oferecido a minha barriga como barriga de aluguel. Por ter instituído como meta de vida conhecer a quantidade de países proporcional à minha idade, e então acreditar que viveria mais de 200 anos para conhecer os mais de 200 países do mundo. Por ter criado uma lista dos meus sonhos possíveis e não tão possíveis assim, relê-los diariamente e também para ter o prazer de marcar quando o tinha realizado. Por ter criado as regras de Priscila quando criança, sendo a primeira regra, Priscila está sempre certa. E a segunda regra dizia, se Priscila estiver errada, volte à primeira regra. Por ter tido a praticidade como uma grande amiga. Por ter tido uma enorme paixão pelo forró e ter conhecido o melhor São João do mundo. Por ter compartilhado os meus exemplos de vida para as pessoas, ter falado dos meus planos abertamente, sem receio que isso pudesse atrapalhar a minha trajetória. Por ter me desafiado em um retiro de meditação durante 10 dias, fazendo voto de silêncio, grávida, alimentando apenas de comida vegetariana, longe de tudo e de todos, sem qualquer tipo de contato ou comunicação. Realmente foi uma experiência engrandecedora e a meditação acabou tornando uma grande aliada. Por ter sido esperta igual a Priscila. Por ter tido tempo de compreender os meus defeitos e, mesmo assim, inspirar os outros pela maneira com a qual eu lidava com as minhas imperfeições. Por ter buscado a sabedoria como quem busca o pote de ouro no final do arco-íris. Por sempre ter tido eu como prioridade. Por ter tido paixão por aventuras porque gostava daquela sensação de frio na barriga. Por ter emanado energias e vibrações sempre positivas e não ter sido vítima da minha própria história de vida. Por ter encarado a vida como ela é, por ter seguido um caminho que eu mesma escolhi, por ter tido um alto astral invejável, por não ter me apegado nas pequenas coisas, por ter tido amor próprio, por ter sido fã de mim mesma, por ter sido uma eterna aprendiz da vida, por ter vivido o suficiente para reconhecer tudo isso, por ter sido eu mesma. A vida é curta e efêmera, e são nos momentos difíceis que a gente resgata o valor dela. Muitos vivem ocupados demais transformando o tempo em dinheiro, e acabavam esquecendo de transformar tempo em vida, e esse virou o meu principal propósito de existência. As escolhas não terão volta, não serão apagadas da sua vida. Sendo elas boas ou ruins, elas farão parte da sua história. Então faça valer a pena, porque essa é a sua chance. Qual o significado que você quer levar da vida? Gratidão. Gratidão pela vida.